Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Davi fala hoje. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é o 13º episódio, intitulado Consultar ao Senhor. No último episódio, vimos como o Senhor levantou a Davi um exército que chegou rapidamente aos 600 soldados. Um exército muito pouco convencional, mas um exército que Davi teve de treinar e liderar. Chegava agora a hora de um primeiro teste. Como reagiria Davi e os seus homens a uma situação de ameaça? Como reagiriam perante uma adversidade? Sobretudo, seria Davi capaz de liderar os seus homens? Como iriam eles reagir em situação de stress? De maneira igual a qualquer outro exército? Ou iriam usar os recursos de Deus e seriam um exército diferente? No capítulo 23 do primeiro livro de Samuel, encontramos a narrativa da primeira grande experiência do exército de Davi, que nos dará resposta a estas e outras perguntas. Keila era uma cidade que pertencia a Judá. Ficava situada a alguns quilómetros a norte de Hebrom. Os filisteus atacaram a cidade e vieram informar Davi da situação desesperada em que Keila se encontrava. Davi não estava longe e poderia ajudar os habitantes de Keila a repelir o ataque dos filisteus. No entanto, a primeira coisa notável que observamos é que Davi não decidiu ir em socorro da cidade sem primeiramente consultar ao Senhor. Iremos daqui em diante verificar que consultar o Senhor seria uma marca constante e distintiva na vida de Davi. E por isso precisamos de entender bem em que consistia. O que era consultar o Senhor? Como a expressão denota, o ato de consultar o Senhor implicava várias coisas. Antes de mais, só consultava o Senhor quem precisasse de tomar uma decisão para a qual necessitava e desejava a direção de Deus. Consultar o Senhor pressupunha, portanto, uma atitude espiritual muito própria. A atitude de um servo que não se atreve a fazer a sua própria vontade e que se quer submeter à vontade do seu Senhor. Uma atitude de confiança e de dependência de Deus. Em segundo lugar, para consultar o Senhor era preciso que existisse alguém através do qual o Senhor revelasse a sua vontade. Desde sempre o Senhor revelou a sua vontade aos seus servos. Se recuarmos ao tempo de Moisés, vemos como ele era zeloso em escutar a voz de Deus e obedecer com pormenor às suas orientações. Quando o povo precisava de uma decisão, iam a Moisés, que era profeta, e recebia revelação direta do Senhor sobre os assuntos do povo. E assim, o Senhor reinava sobre o povo. Quando o sacerdócio foi instituído, o Senhor atribuiu ao sumo sacerdote a capacidade de consultar o Senhor. Fazia parte da sua indumentária uma peça que era colocada no peitoral chamada Urim e Tumim. Lemos em Êxodo 28:30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Fim de citação. Não se sabe muito bem o que era Urim e Tumim, palavras hebraicas que significam luzes e perfeições. Quando o sacerdote consultava o Senhor, provavelmente essas pedras mudavam de cor ou de brilho, significando, quando brilhavam, sim ou faz, e quando ficavam escuras, não ou não faças. Mas não há certezas quanto ao modo específico do seu funcionamento. Uma coisa sabemos: ter um sacerdote com Urim e Tumim era essencial para Israel. Era essencial para saberem que o Senhor estava com eles e que os dirigia. Por isso, mesmo muitos anos depois de Moisés e Arão, no tempo de Esdras e Neemias,
Lemos em Esdras 2:63. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Com Saul aconteceu uma coisa estranha. Como sabemos, ele foi se distanciando do Senhor cada vez mais. Tornou-se um homem autossuficiente, vaidoso, prepotente. Para que consultar ao Senhor se ele, como rei, decidia tudo? Até que um dia ele precisou mesmo que o Senhor falasse com ele. Os filisteus formaram um enorme exército e vieram contra Israel. E o pior aconteceu. Lemos em 1 Samuel 28, 5 e 6. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Fim de citação. Na hora da sua maior necessidade, Saul não achou o Senhor. Que situação terrível! A falta de temor e a desobediência constante conduziram Saul a um trágico fim nos montes de Gilboa. Davi apresenta-se com uma nova mentalidade. Abiatar, um dos filhos de Abimeleque, o sumo sacerdote, tinha-se juntado a Davi, trazendo consigo Urim e Tumim. Abiatar podia ajudar Davi a consultar o Senhor. Davi, ao contrário de Saul, desejava e precisava muito de ouvir o conselho do Senhor. Por isso é tão significativo lermos em 1 Samuel 23:2 estas palavras tão simples. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Agora Davi estava em condições de socorrer a cidade de Keila. Sabia que essa era a vontade do Senhor e que Deus estaria com ele. Mas os seus homens não concordaram com a decisão de Davi e humanamente tinham razão. Ouçamos as suas palavras. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Que fez Davi então? Impôs a sua autoridade? Discutiu? Argumentou? Não. Consultou de novo o Senhor. Lemos. Então Davi tornou a consultar ao Senhor e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. 1 Samuel 23, 4 e 5. Assim aconteceu, graças à intervenção de Davi e dos seus homens, Keila foi liberta dos filisteus. Mas a história não termina aqui. Saul soube que Davi se encontrava em Keila e decidiu atacá-lo ali. Os habitantes de Keila deveriam estar muito gratos a Davi por os ter livrado das mãos dos filisteus, mas Davi foi orar e consultar ao Senhor, perguntando-lhe: a entregar-me-ão os cidadãos de Keila nas mãos de Saul? Repare, Davi tinha livrado Keila da morte e da destruição, mas Davi aprendeu a não confiar na aparência dos homens. Por isso, consultou o Senhor, que lhe respondeu que ele não podia permanecer na cidade. E assim, Davi fugiu de Keila e escapou mais uma vez a Saul. Podemos perguntar: e se Davi não tivesse consultado o Senhor? Se ele tivesse confiado no seu julgamento pessoal, pensando: estas pessoas não me vão entregar a Saul, acabei de as salvar. Mas esta era a diferença. Davi já tinha tido a experiência de perder todos os apoios humanos. Tinha sido desiludido, traído, abandonado por todos, exceto por um, o Senhor da sua vida. Davi aprendeu algo essencial. Aprendeu a depender do Senhor e a escutar a sua voz. Não agir fora da revelação. Esperar no Senhor e obedecer. Por isso, Davi transformou-se num guerreiro formidável, alcançando vitória atrás de vitória. O segredo? Ele aprendeu a usar uma arma de enorme poder: consultar o Senhor. Vamos aprender com ele? No próximo episódio continuaremos a escutar o que Davi nos fala hoje. A paz do Senhor.
acabou de escutar. Davi fala hoje. Uma produção da Rádio Evangélica Maranata.